Here we go, money talk. Here comes the money, 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 Dollar, dollar. Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Eu sou a Liz Reis e vou dar continuação da história de como é ser filha do ganhador da Mega Sena. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho, dá um like para continuar assistindo os meus vídeos. Vamos lá. Qual foi o primeiro investimento do meu pai quando a gente chegou aqui em São Paulo? Na verdade, assim, meu pai não tinha noção nenhuma de administração. Então, assim, uma pessoa que administrava lá o seu salarinho, né? Porque a gente vivia daquilo, ele vivia daquilo, na verdade, né? Aí passou a ganhar um dinheirinho muito bom pra gente na época. E o que ele fez com isso? Infelizmente, eu tenho que dizer pra vocês aqui que nessas horas, nunca ninguém chegou na gente e falou assim, olha, procura uma pessoa para ajudar vocês a administrar. Pois é, infelizmente meu pai não teve essa sorte de início, de conhecer pessoas que indicasse isso, pessoas de boa índole que indicasse esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? Só chegou as moscas. Então, assim, nenhuma pessoa dessas moscas aí chegou para auxiliar o meu pai. Pelo contrário, eles auxiliaram eles próprios. Como foi isso? Meu pai investiu em carros, imóveis, em terras e um caramba quatro por aí. E eu vou te contar aqui o que disso foi bom e o que disso foi ruim. Gente, hoje em dia, as pessoas vão comprar imóveis, elas buscam, ela faz uma pesquisa de mercado, querendo saber qual é o preço do metro quadrado daquela terra, qual é o preço da tabela FIP daquele carro. Nessa época, nenhuma dessas pessoas apresentou isso pro meu pai. Então, ou seja, eles só apresentaram, ó, tem isso, e vamos ajudar o senhor a investir o seu dinheiro. Porque investir em imóveis é a melhor coisa que se tem para fazer na vida. Enfim, ele conheceu pessoas do ramo imobiliário, pessoas do ramo de automóveis, pessoas do ramo empresariais, e essas pessoas auxiliaram ele. Como? Eu vou começar pelos automóveis. Gente, meu pai conheceu pessoas do ramo de automóveis que só vendiam para ele lixo. Sabe aquele carro que tá lá encostado, lá empoeiradão, lá encostado, que ninguém quer, ninguém vê, que não vale nada no mercado? Ofereceram pro meu pai comprar. Meu pai não foi buscar a tabela FIP daquele carro, saber quanto que aquele carro valia, não sei. Ou seja, ele tinha uns dois, comprou uns 2, 3 carros. Puta carro velho. Vendido com um carro novo. Foi vendido com um carro zero. Ou seja, aquele carro que o cara tava lá, fazia 15 anos encostado no pátio dele, que ninguém queria, enfiaram no meu pai. Até um carro que parecia carro do Batman. Eu falei, gente, quem que anda com o carro do Batman? É um ator, um artista. O carro onde passava chamava atenção. Mas, cara, não era uma Ferrari. Não era uma Lamborghini. Não era um carrão. Sabe? Era uma porcaria. Esses carros, toda vez que a gente viajava, deixava a gente na estrada. Enfim, gente. Meu pai tinha condições de gastar dinheiro num carro zero na época. Não, ele foi na lábia dos larápios da vida aí, né? E acabou comprando um carro velho. Agora vamos para os imóveis. Os imóveis eram impressionantes. É mais ou menos parecido com os carros. O pessoal dessas imobiliárias aí na época, da região, meu pai foi auxiliado por eles. Eles também só vendiam cacareco, meu pai. Um cara que tem um dinheiro limpo, ganhou um dinheirinho limpinho, bonitinho. Um cara certo, um cara honesto. Meu pai sempre foi honesto, meu pai nunca pegou nada de ninguém. E os caras ficavam oferecendo tudo quanto é tipo de bicheira que eles tinham no caminho. Uma pessoa que era até do meio deles, entendeu? Me procurou na minha casa. Procurou na minha casa e falou, me chamou e falou assim, Melinda, tira seu pai daqui. Teu pai não pode continuar a ficar aqui. Seu pai é uma pessoa muito boa. Ele não merece isso. Tira o seu pai daqui. E assim, ele tem condição de comprar coisas boas. Ele não ia comprar esses lixaradas que ficam oferecendo pra ele. Então tira ele daqui, porque senão os caras não vão parar de atormentar a vida dele aqui. E o que eles puderem tirar do seu pai aqui, eles ainda vão continuar tirando. Então assim, era uma coisa que eu já desconfiava. Eu já falava pro meu pai na época, mas precisou ter que uma pessoa vir de fora pra confirmar. E ela me deu uma dica. Olha, vai um advogado, faz isso, isso e isso. Teu pai tem condições hoje de ter um advogado para administrar os negócios dele. E não deixa ele assinar nada por conta. Faz isso que você vai ver que muitos desses larápios vai sair fora. Naquele mesmo dia que ela saiu da minha casa, na frente da minha casa tinha um escritório de advocacia. E eu falei, poxa, eu vou agora ali conversar. Bati lá, conversei com o advogado. Lógico, não falei, olha, eu tô aqui, meu pai não é mais... Não.
Mas eu cheguei lá e contei, falei, meu pai tem uns negócios aqui em São Paulo, eu precisava de ajuda, ele precisa de ajuda de um advogado para ajudar ele a administrar. E o advogado me deu todo, falou, não, fala para ele vir aqui, vamos conversar, a gente faz um contrato bonitinho. Enfim, eu levei toda a documentação de tudo que ele já tinha comprado ali até então. E assim, antes de dizer pro advogado tudo que ele tinha comprado, eu fui tirar dúvida com ele. Falei assim, olha, meu pai tá interessado em imóvel, assim, assim, assado. Você sabe me dizer quanto que tá o valor de mercado dele? Eu confirmei tudo. Ou seja, eu perguntei pro advogado alguns imóveis que meu pai adquiriu ali, qual era o valor de mercado deles. E ele me passou. E sim, gente, imóveis que valiam 10 passaram pro meu pai por 50. E isso foi muito frustrante, entendeu? Você ficar sabendo disso naquele momento. E aí eu passei pro meu pai, chamei ele para vir conversar com o advogado informou ele dos procedimentos, como que ia ser. E aí, dali pra diante, meu pai passou a ter advogado em tudo que ele fosse fazer. Então, assim, durante um ano, os bacana mamaram, até que cortou. E, gente, vocês não têm noção. Não bastava eles terem subfaturado. O que eles faziam? Meu pai ia lá, comprava um imóvel. Só que na hora de escriturar esses imóveis, eles enganavam meu pai, falando assim, não, vamos escriturar por esse valor aqui, ó. Ou seja, meu pai pagou 50. O certo era ele escriturar por 50. O dinheiro não era problema pro meu pai, porque o cara vai pagar metade e você vai pagar metade. Mas fizeram meu pai assinar, fazer as escrituras pelos 10 mil. Ou seja, ele pagou 50. Então, vejam bem, ele pagou 50 e escriturou por 10. E meu pai, sem maldade nenhuma, nunca percebeu, nunca sequer imaginou a má intenção dessas pessoas, entendeu? E fez isso. E, gente, ele fez isso com vários imóveis que ele comprou na época. Vários. E só depois de alguns anos, 6, 7 anos depois, quando ele precisou começar a ter que vender esses imóveis, porque esses imóveis geram IPTU, você tem que estar sempre fazendo melhorias nos imóveis, ou seja, gente, o dinheiro vem fácil e se você não cuidar, ele vai fácil também. Então, assim, meu pai falou, não, então eu vou começar a vender os imóveis. Tá apertando as coisas aqui. Começou a vender imóvel. A tendência sempre está aumentando, né? Então, meu pai pensou, poxa, 6, 7 anos, os imóveis devem estar agora valendo muito bem. Eu vou vender, né? Tá. Você acha que esse comprador que acabou de comprar o imóvel, com seu dinheiro limpinho, bonitinho, você acha que em algum momento ele insinuou em fazer... Ah, vamos fazer a escritura com valor mais baixo? Não. O único bobinho lá atrás foi meu pai, que não sabia, não entendia do negócio, entendeu? Naquele momento ele passou a entender, ou seja, ele não tinha essa maldade, ele não aprendeu essa maldade com os caras lá atrás, ele simplesmente foi lá e registrou, a pessoa quer registrar por 150, que é o valor que eu tô pagando, pronto, registrou, acabou. Mas mal ele sabia que os problemas dele mal estavam começando, porque quando você começa a mexer com valores aqui, valores ali, e você não declara esses valores, quem vem bater na sua porta é esse aí mesmo, esse camarada aí, o leão, te intimando, porque lógico, eles primeiro chamam você para você declarar o que aconteceu. Se você fez o teu registro de imóveis e declarou lá atrás que pagou 10, por que agora você está vendendo por 150? Ou seja, eles entendem que você fez melhorias nesse imóvel, que você gastou, que você investiu, que você tem as notas de todo o investimento nesse imóvel. Meu pai não tinha. Como que ele ia ter? Se ele só comprou, passou 5, 6 anos e vendeu, não trocou um tijolo desses imóveis, não fez nada. Ele não sabia disso, gente. Então, 5, 6 anos depois que ele vendeu esses imóveis, ele pagou uma fortuna de imposto. Vocês não têm noção. Então, ele ficou tão feliz, tão alegre, queria poder dar uma respirada. Agora eu vou vender os imóveis, agora eu vou ficar de boa, vou pagar minhas continhas aqui de novo, levar minha vidinha de boa de novo. Não. Veio todo esse problemão aí de trás. Porque, gente, foi muito imóvel que ele investiu, achando que ele estava fazendo o melhor negócio da vida dele. E, infelizmente, não foi. Esses imóveis, ele pagou imposto e mais imposto, e absurdos de imposto em cima desses imóveis, sabe? Meu pai dava pulos
sabe? Dessa altura, de raiva, de ódio, sabe? Desses camaradas ter feito isso com ele. Mas passou. Fazer o quê, né? Você não adianta você querer chorar depois do leite derramado. Uma dessas pessoas que ficavam mamando no meu pai começava a ligar constantemente atrás do meu pai. Ligava, e meu pai trocou de celular. Meu pai não queria mais falar com essas pessoas, não queria ter contato mais com essas pessoas, depois que ele descobriu muita coisa. E, gente, vocês não têm noção. Jogar a outra uma contra, sabe? Vinham contar pra gente os podres uma da outra. As pessoas fazem pra conseguir a confiança depois, pra querer conquistar a confiança. Começava a derrubar as pranchas de Deus, todo mundo. E aí, como a gente descobriu de tudo que estava acontecendo, a gente saiu fora dessa turma. Meu pai saiu fora dessa turma. E ele começou a andar para outros ares, para outros lugares. O advogado dele começou a ajudar. Mas essas pessoas ficaram muito bravas. E não aceitavam aquilo. Não aceitavam, porque, ficaram com a obra parada. Cara, eu tô construindo lá, como é que você vai embora? Não, tô com a obra parada. E aí, meu pai parou de dar moral pra eles, não deu mais atenção pra eles. E eles começaram a ligar na minha casa. Ligar, perturbar. E eu falava assim, olha, meu pai não vai atender vocês, eu não vou dar o número de telefone novo deles, então, por favor, para de ligar, para de incomodar, vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus negócios, deixa o meu pai em paz. Ele ameaçava que ele tinha títulos lá na mão dele, que meu pai tinha que pagar e não sei o que. Meu pai nunca ficou devendo nada pra ninguém, meu pai sempre pagou as coisas com ele à vista. E detalhe, gente, meu pai dava cheque assinado para esses camaradas. Cheque assinado, tá? Então, meu pai nunca pagou direto o vendedor do imóvel. Ele dava para esses caras, tá? Para esses caras ir lá fazer a negociação com o dono do imóvel. Então, tipo, como existe gente ruim, esses camaradas eram esse tipo. Tá? O pior espécie da face da terra. E o meu pai, quando descobriu tudo isso, saiu fora. Óbvio que ele saiu fora. Uma dessas pessoas ligou na minha casa e eu falei assim, olha, eu não vou dar telefone do meu pai, nem endereço, nem nada. Então, vá cuidar da sua vida. Deixa o meu pai em paz. E ele ficou muito bravo e me ameaçou no telefone. Ele falou assim, você toma cuidado com o que você fala. Porque você não se esqueça que você tem família, você tem filhos. E eu sei onde você mora. Eu falei, eu não vou deixar esse cara me ameaçar no telefone. Falei pra ele, você sabe onde eu moro? Você só não se esqueça de um detalhe. Você não me conhece, não nos conhece. Então, assim, antes de você sair ameaçando a família dos outros, você só não se esqueça que você também tem uma. A moral da história toda foi uma lição de vida pro meu pai, um aprendizado a saber a lidar com as coisas, a aprender a confiar nas pessoas e também desconfiar. Então, foi um período que meu pai pegou as pessoas de pior índole que você pode imaginar da face da terra, que tinham segundas, terceira, quarta, quinta, 10ª intenções. E meu pai ajudou tanta gente, todas as pessoas que precisaram dele nesse primeiro ano, depois, enfim, ele ajudou. Ninguém pode dizer que ele não ajudou, porque ele ajudou muita gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês a primeira viagem de cruzeiro, de navio, que eu e meu pai nós fizemos, que foi muito engraçado. Se você ainda não curtiu, gente, corre lá, curte, se inscreva, clica no sininho, porque assim que chegar o novo vídeo, vai chegar quentinho pra você. Então, um beijo, fiquem com Deus.